Seja muito bem-vindo. Para quem não me conhece, eu sou Augusto Esteve Júnior e esse é mais um episódio para quem quer construir patrimônio com inteligência, sem pressa e sem enrolação. Hoje eu estou com um convidado especial, Emerson Soares. Ele é fundador e diretor executivo da Univalores, sócio da empresa Alta Vista Investimentos, o escritório mais antigo da XP de São Paulo e está entre os maiores. Casado com a Sheila, pai da Tainá e da Larissa, filho da Sueli e do seu Onildo. Um grande amigo e apaixonado por pessoas. Seja muito bem-vindo, Emerson, meu amigo, profissional que eu admiro. Tá bom, eu agradeço pela oportunidade, Augusto. É uma honra estar aqui podendo falar com você. E uma apresentação vindo de você, cara, até mexe comigo porque vem ali teu pai, tua mãe, essa família linda que a gente aprende a admirar. Então, tenho certeza que vai ser um bate-papo. Vamos falar muito desse nosso mercado gigantesco, né? Que leva uma série de soluções aí para a sociedade. E sempre falar de soluções financeiras, do tema educação financeira, é um tema que mexe comigo. Porque é um tema relevante demais hoje para a sociedade. Ele implica em outros aspectos, vai parar em saúde. Então, muito obrigado. Honrado em estar aqui. Bater um papo prazer com você, tamo junto. Tamo junto. O Emerson é um profissional que eu admiro muito, porque ele navega entre mercados que, apesar de serem produtos distintos, têm uma sinergia muito grande. Ele consegue agregar desde o escritório de investimentos à proteção de pessoas, muito focado em seguro de vida, e também no crescimento patrimonial através do consórcio. Mas antes de mais nada, me conta um pouquinho sobre a trajetória do Emerson, a história do Emerson para chegar nesse grande empresário e com todo esse know-how que você tem no mercado, tanto de investimentos, de consórcio e de seguros. Vou tentar usar aqui meu poder de síntese, que não é tão bom, e contar uma história profissional que já tem 30 anos, exige isso, senão a gente fica aqui, né, um podcast inteiro falando sobre essa história, da qual também me orgulho. Você me apresentou aí como filho da Sueli e do Onildo, meus pais, que tanto me orgulham, né? E a gente segue muito das tradições, dos conselhos e muitas coisas que eles trouxeram. Falou também da minha esposa, a Sheila, das filhas Tainá e Larissa, que são maravilhas e fonte de inspiração, né? Muito do que a gente faz. E eu sei que você é pai agora, você vai entender o que eu tô falando há 11 meses, né? Você Sim. já é pai. Então a família, os filhos nos inspiram muito e nos dão um propósito ainda maior para fazer coisas relevantes e transformar muitas coisas, né? Nas nossas vidas pessoais, transformar o ambiente à nossa volta. Quando a gente fala da minha história, ela vem aí de 30 anos, como eu falei, ela começa mais recente, né? Ali no esporte, eu sempre fui do esporte. Mas ali por 17, 18 anos eu descobri que eu tinha que buscar outros caminhos, porque talvez aquele sonho de menino ficasse ali por hobby, né? Sim. Como a maioria de nós. E aí eu entrei assim meio no susto no mercado financeiro. Comecei a estudar, fazer faculdade, e fui fazer estágio ali no mercado financeiro e de repente me identifiquei ali dentro dos bancos, na área comercial. Entrei ali pelo Banco do Brasil, depois fui parar num antigo banco chamado Noroeste. Não sei se você se recorda, mas foi um grande banco. Depois ele foi vendido. O Banco Noroeste foi vendido lá atrás para o Banco Santander. Foi Sim. quando o Banco Santander, a turma ainda falava Banco Santander, quando ele entrou no Brasil, para o Banco Santander. E eu fiz parte ali do Banco Santander no início da história dele aqui no Brasil. E foi onde eu comecei a me apaixonar pelo mercado financeiro. Já tinha acesso ali às soluções todas financeiras, né? Vendia dinheiro, funding, nós vamos falar sobre isso. Aprendi a importância que esse funding, esse crédito tinha na vida das pessoas. Vendia também seguros, era um outro estilo de venda, mas já tinha contato com os seguros. Então ali, como CLT, e isso durou 10 anos, eu fui aprendendo sobre essas soluções financeiras, muitos cursos. Uma escola. A lidar com a pressão, porque deve ter muitos amigos também bancários, que ainda são bancários, né, ou que foram bancários, vão entender o que a gente está falando. Porque quando você trabalha em instituições financeiras como essa, eles têm muitos recursos para reinvestir. Então tem muito treinamento.
Ao mesmo tempo que a pressão e a cobrança e as metas vêm na mesma proporção da quantidade de capacitação, de treinamentos, recursos, mas também tem a contrapartida, né? Exatamente. Então, você aprende a lidar com pressão, aprende a lidar com números. Então, é uma escola gigantesca. E essa escola durou 10 anos. Eu fui CLT durante 10 anos, aí lá para os meus 28, 29 anos, fazendo uma leitura daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. Isso faz tempo, hein? Então, posso falar a minha idade aqui, né? Tenho 51 anos, se eu tô falando aí de com 29, isso já faz 20... De 30 para 51 serão 21, 22 anos que eu fiz a leitura. E ali, lendo esse livro Pai Rico, Pai Pobre, eu senti um negócio louco de empreender. E aí eu saí do banco e fui fazer duas coisas que eu fazia no banco, mas muito pequenininho. Porque no banco eu vendia dinheiro e vendia seguros. Quando eu saí do banco, eu tinha um dinheirinho ali de um carro que eu vendi, né? E fui tentar montar uma factoring com um amigo também de banco que eu convidei. E fui vender seguros. Então, continuei fazendo o que eu fazia no banco, só que agora eu não emprestava mais o dinheiro do banqueiro. Eu emprestava o meu. O risco é muito maior, né? Muito maior. E aí vem a primeira lição ali que eu aprendi sobre análise de crédito. Porque quando você empresta o dinheiro dos outros, é uma coisa. Você facilita muito. Porque se der errado, é o dinheiro dos outros. Quando você empresta o seu, é um nível de análise. Aí eu fui entender também um pouco a cabeça do analista de crédito, né? Porque emprestando o meu era muito mais rigoroso. Sim. Quando eu defendia só para emprestar o do banqueiro ali, eu queria que aprovasse tudo. Então isso tudo também passa pelo nosso mercado hoje, né? Você fala muito sobre consórcio, a sua experiência é muito mais ampla, né, do mercado de seguros, mas esse tema do consórcio, né, a gente entende a cabeça do analista ali na hora do subscritor, do analista de crédito. De liberar o recurso. Então, ali comecei a empreender e aí passo por 15 anos com uma empresa de fomento e essa área de seguros, que eu me apaixonei porque a entrada muito forte empreender no ramo de seguro foi no ramo de seguro de vida, que tem um propósito gigantesco, né? Em diversos mercados, porque o seguro ele permeia por tudo. Tudo Sim. que a gente passar aqui... Todas as etapas da vida, todas as classes sociais, da pessoa física à pessoa jurídica, da pequena lojinha até a grande corporação multinacional. Perfeito. A pessoa física vai em todas as etapas da vida, desde bebezinho, com uma previdência, como o Samuel já tem. Começa com uma previdência, depois evolui, pode ter seguro de vida, vai ter seguros residenciais, de automóvel, ele permeia a vida como um todo. Né? É um acompanhamento que a gente consegue ter como corretor de toda a trajetória e história dos clientes. Perfeito. E além disso, ele permeia todas as verticais. Quando a gente passar por investimentos, a gente vai perceber que tem seguros por trás para redear. Quando a gente passar pelo mundo de consórcios, a gente vai perceber que tem seguros por trás para dar mais segurança para todos os envolvidos. Sim. Então, seguro é algo que permeia tudo. Seguro de vida tem um propósito gigantesco, que em algum momento, se a gente tiver tempo, a gente pode falar. Então, me apaixonei e fui percebendo, com esse crescimento dessa carteira, né, que eu poderia ensinar outros profissionais também a fazer a venda consultiva. É onde nasce a Univalores ali. Então, eu empreendo, começo vendendo, crescendo muito a minha factory também com as próprias comissões da distribuição de seguro de vida. Isso tudo foi crescendo ao mesmo tempo e eu percebi que muitos profissionais que estavam no banco lá comigo também queriam fazer essa transição. E eu começo a convidar esses profissionais para virem fazer o que eu estou fazendo. Aí eu percebo que existe um caminho também para treinar outras pessoas e é onde nasce a Univalores, que você já apresentou, que se transforma numa empresa B2B. Uma empresa B2B que leva soluções financeiras, né, usando ali uma série de ferramentas, de diagnósticos, mas que leva soluções financeiras, entre essas que nós vamos falar. Então, 10 anos como CLT, já empreendo há mais de 20 anos no ramo de planejamento financeiro pessoal, com todas as soluções que você conhece. Maravilha. Muito obrigado por compartilhar uma breve e sucinta história da vida profissional, para a gente entender um pouquinho mais como que o Emerson, hoje profissional, empresário de sucesso, chegou até aqui. É muito importante a gente saber de tudo isso e também, obviamente, a família que nos traz o propósito e o porquê disso tudo, né? É muito
fácil a gente falar da empresa, das conquistas, das realizações, mas o porquê disso tudo. Por isso é a importância da gente trazer a família, a esposa, filhos, os pais, da onde veio, a origem. Acho que eu valorizo muito isso, né? Essa conexão e entendimento do porquê que a gente está fazendo isso tudo. Né? Sempre tem um porquê muito além do dinheiro e um propósito. Exato. Apesar que, eu tenho que te confessar uma coisa. Nessa transição ali do CLT pro empreender, eu lembro muito bem lá. Agora a gente vem de família simples, né, como a maioria de todos nós. Situação difícil, tanto é que no primeiro ano de faculdade ali, eu me formei na São Judas. Universidade de São Judas Tadeu, fazendo administração com habilitação em comércio exterior. E essa minha inserção para a carreira do bancário ali como CLT, eu lembro até hoje, né? Tinham 10 parcelas da universidade em atraso. Eu não sabia se ia conseguir fazer o segundo ano. Foi onde eu arrumo estágio e eu vou lá na secretaria, departamento financeiro da Universidade de São Judas. Aliás, turma da Universidade de São Judas, obrigado, porque isso foi fundamental para mim. Parcelou o segundo ano, eu arrumo estágio, consigo pagar e vou subindo de cargo e fazendo essa transição. Então, quando eu fui arrumar o estágio ainda e entrar no banco, eu não sabia exatamente o que eu estava buscando. Naquele jovem de 29 anos, a ambição, o desejo de fazer algo diferente financeiramente me levou a buscar a minha profissão por dinheiro. Eu tenho que confessar que no começo, o meu motivo era dinheiro. Eu não tinha o conhecimento e a sabedoria necessária naquele momento para entender outras coisas. Mas Papai do Céu foi tão bom comigo que, mesmo dentro com o propósito ali um pouco distorcido, não que buscar dinheiro seja errado, mas um pouco atrapalhado, ele me colocou num caminho que eu aprendi a gostar muito do que eu iria fazer, que era no mercado financeiro e soluções, mas comecei ali buscando ganhar dinheiro mesmo. Sim. Eu acho que todo mundo, né? A gente começa com o porquê errado e a gente vai se encontrando, vai entendendo o nosso propósito, porque a gente não sabe muito qual que é o nosso propósito, o que Deus tem pra gente. E ao longo do tempo a gente vai se encontrando. Comigo não foi diferente. Também jovem, comecei na corretora com 16 anos. Meu foco era primeiro comprar meu carro, porque eu adoro carro. Com 18 anos eu queria já ter meu carro na garagem. Depois construir uma carreira e viajar o mundo e conquistar minhas coisas, comprar imóveis. Só que depois tudo foi fazendo mais sentido. Quando eu conheci a Nivni, quando eu pedi ela em casamento, o desafio de pagar um casamento. Na época eu tinha investido numa startup, entrado como sócio e não foi algo que muito positivo financeiramente, então acabou me trazendo mais para o pé no chão e comecei a olhar os valores de forma diferente. Que eu tinha lá uma grande segurança com a corretora, sempre como sócio da corretora, mas eu fui empreender também em outro negócio que foi um desafio muito grande que acabou culminando num prejuízo financeiro. E aí ali me fez voltar para trás e falar, peraí, então o propósito não é o dinheiro. Foi no momento que eu conheci a Nivni, foi no momento que eu aceitei Jesus e comecei a ir para a igreja e fui tocado ali, me converti. E aí depois disso tudo veio o casamento, veio o Samuel, e aí tudo foi fazendo sentido. Quando eu tava correndo sozinho em busca do dinheiro, na corrida dos ratos, eu consegui prosperar. Ganhei muito dinheiro. Só que ao mesmo tempo que eu ganhei muito dinheiro, em determinado momento Deus falou, não, pera, você tá indo pelo motivo errado. E aí me trouxe pro pé no chão, não que foi Deus que tirou o dinheiro, mas as circunstâncias do que aconteceram, ele permitiu porque eu precisava passar por aquilo. No momento a gente não entende. Só que eu precisava passar por aquilo para poder mudar de vida de fato, para poder ter um coração mais aberto de falar, poxa, Jesus está aqui batendo na porta da minha casa todos os dias, batendo na porta do meu coração todos os dias e eu não deixo ele entrar. E aí foi ali que aos poucos, a Nivni também já de lar cristão, já foi me conversando e entendendo, e eu indo para a igreja, e até o momento que aquilo fez total sentido, eu entendi que
era aquilo que ia permear a minha vida. E aí tudo andou de uma forma muito diferente, prosperou de uma forma muito diferente. Então, acho que todo mundo começa ali errado, procurando um propósito, procurando o seu caminho, procurando o seu espaço, buscando dinheiro a todo custo. E aí acho que a gente descobre que tem dinheiro, mas não tem riqueza, né? Sim. Quando a gente descobre isso e aceita, eu também aceitei Jesus, a gente descobre que aí sim vem o pacote completo, porque a gente começa a prosperar, mas com um sentimento diferente, né? E com uma construção, com um alicerce muito mais configurado, né? Aquilo que a gente sempre fala, né? Riqueza é sentimento. Então, quando a gente busca dinheiro somente pelo dinheiro e todos esses outros aspectos não estão ali em volta, as construções tendem a ser menos poderosas, né? Menos longevas, porque de fato a gente não carrega esse sentimento todo. Então, compartilho de tudo isso mais uma vez, irmão. Vamos embora. Vamos, é isso aí. E, bom, agora, para a gente entender um pouquinho mais e o pessoal que está assistindo a gente, o que é a Univalores? O que a Univalores representa? Quem que é o público da Univalores? Como que vocês conseguem ajudar o mercado com as soluções e com todo esse time, essa empresa valiosíssima no mercado? E depois queria fazer essa conexão da Univalores com o escritório da XP, com o escritório Alta Vista. Como que a gente consegue, como que vocês conseguem unir, trazer a sinergia dos investimentos pro seguros e com o consórcio, e inclusive falar de offshore, né? Investimentos fora do Brasil, que é algo também que o brasileiro ainda olha muito pouco. Olha muito pouco. Legal contar essa história, né? A Univalores, ela é uma empresa B2B. É uma empresa B2B que leva soluções financeiras para o mercado através de uma ferramenta que nós damos o nome de Cubix lá. Então, a função nossa ali todos os dias é se expor no mercado e treinar profissionais desse mercado, ex-bancários, corretores de seguro, consultores que queiram se plugar num hub de soluções. Então, a gente já faz isso. A Univalores como CNPJ existe desde 2011. Então, há 15 anos praticamente, a Univalores já treina outros profissionais para que comercialmente eles saibam se posicionar, né? E a gente conecta eles com diversos fornecedores do mercado de soluções. Aí passa por administradoras de consórcio, por seguradoras, por gestoras nacionais e internacionais. Então, a gente une todas essas soluções, embala e traz ali na ponta para que esse profissional de venda saiba, na última milha, levar para o cliente dele aquilo que existe de melhor. Isso a gente faz mesmo. A gente só coloca soluções, de fato, refinadas, da qual a gente tem a certeza que esse profissional esteja levando aquilo que há de melhor lá na ponta. Então, um ex-bancário, um corretor de seguros que não tem uma estrutura, que não tem um time, ou que está precisando de apoio, ele consegue se conectar no hub, né? Se conectar a esse ecossistema da Univalores para ter toda uma estrutura de treinamento, de capacitação, de acesso de condições comerciais, que a gente sabe que isso é muito importante. Né? Um profissional, uma empresa pequena não consegue ter acesso a tantas soluções e condições comerciais do que um grande time. Então, vocês conseguem ajudar com que esse corretor, esse ex-bancário, essa pessoa que está querendo se inserir no mercado de seguros e investimentos, tenha um apoio de um time, de uma grande companhia. Perfeito, é isso. A gente até treina muito isso, porque imagina uma pessoa que está fazendo uma transição de carreira, né, saindo do banco e hoje querendo empreender. Que, desculpa te cortar, foi o que você não teve lá atrás. Foi o que eu não tive. Quando você decidiu sair do Santander, você foi seguir carreira solo, abrir factory, vender seguros e sozinho. Exatamente. Sem apoio, sem estrutura, sem treinamento. Batendo cabeça, e a gente sabe aquilo que a gente passou, e hoje a gente tenta colocar o melhor ambiente possível para que essa transição seja menos dolorida. Sempre a transição de quem é CLT, esse mundo vem mudando muito, mas para quem quer empreender, sempre existe um risco. Empreender é um risco. Sempre é uma transição dolorida, mas esse vale tem que ser passado em algum momento. Sem dúvida. Para quem isso toca no coração, ele tem que ser passado, e se fizer isso com estratégia, dá muito certo. Mas o que a gente treina? A gente chama da marca chamada você, né? Para que as pessoas saibam se posicionar. E eu mostro para esse profissional todos os dias, cara, quando você sai, né?
você continua levando ali a tua marca e pluga num ecossistema como esse, no outro dia você é o CEO de uma companhia plugado num hub de soluções que você tem todo um time operacional, você tem uma série de especialistas, você tem área de treinamento, você tem toda uma estrutura para se posicionar grande. Porque às vezes esse profissional que sai, Augusto, ele sai com... Ele começa com uma autoconfiança muito abalada. Então a gente tenta trazer, cara, você não está sozinho. Quando você pluga aqui na Univalores, no outro dia, abre um ecossistema e você tem que se empoderar disso. Você tem que subir nos ombros de tudo isso e falar, cara, eu sou sócio de uma empresa e tenho tudo isso à minha volta. De verdade ele tem. Então a gente treina muito isso porque parece que no dia a dia ele esquece, ele continua lá. A gente atende do Rio Grande do Sul, do Ayapoc ao Chuí. Ele continua lá no canto e parece que ele se desconecta disso, se sente isolado. E não. Ele tem todo um ecossistema e profissionais com boa formação, CFP, gestores, profissionais com formação de 20 e 30 anos no mercado de seguro, profissionais com 20 anos de formação no mercado de crédito, de consórcio, para entrar em reuniões, apoiar. Então isso empodera muito, né? E faz com que ele se sinta ali cada vez mais pronto para fazer com que as coisas aconteçam. Aí é o desejo dele mesmo de atuar e fazer aquilo que tem que ser feito, né? Que todos nós fazemos, que é o trabalho dia a dia, que é a consistência, que é prospectar, que é se conectar, que é frequentar novos ambientes, se colocar à disposição, se permitir também, né, se relacionar para que tudo isso flua. Então a gente treina muito isso para que esses caras se posicionem da forma correta e tenham uma transição saudável. Sem dúvida, eu acho que traz uma segurança muito grande para esse profissional, inclusive para ele poder conseguir trazer para o cliente um produto que às vezes ele não tem tanta propriedade para falar, mas ele traz algum profissional capacitado da Univalores para aquela reunião, para falar sobre aquele tema específico, e aí conforme ele for se apoiando no time, ele vai conseguindo aprender também para ele conseguir fazer uma reunião, apresentar um produto diferente sozinho. Perfeito. A gente trabalha muito essa questão da educação, do treinamento, a gente monta squads diárias para que esses profissionais possam treinar. Então, na última milha, é claro que todo mundo quer vender, eu quero que esses caras vendam, porque a gente ganha dinheiro quando eles vendem. Mas assim, é uma satisfação gigantesca todos os dias abrir treinamentos, todos os dias mesmo, de segunda a sexta, 360 dias por ano, treinando essas pessoas a terem a boca para saberem falar sobre investimento, saber falarem sobre seguros, saber falarem sobre crédito, saberem falar sobre consórcio. Quando ele entende a importância dele ter a boca dessas outras soluções, até para ele falar de seguro de vida, entender de investimento e de consórcio vai ajudá-lo. Até para ele vender uma solução, o funding, né, do consórcio que a gente vai falar, saber sobre investimento e outras áreas vai ajudá-lo. Então esse conjunto de informações faz com que esse cara fique melhor ainda, mesmo que ele decida focar numa vertical só, porque ele vai saber correlacionar, ele vai saber fazer de fato uma venda estruturada, ele vai saber, quando entrar numa reunião, analisar pontos que são importantes para uma tomada de decisão, mas Sim. que não necessariamente estão diretamente ligados àquele produto que ele está falando, mas estão ligados ao planejamento financeiro, né? As soluções. E dependendo do momento do cliente, ele vai sentir a necessidade de falar de outro produto, porque o cliente do seguro precisa fazer consórcio, precisa investir, precisa de crédito. Então, é muito difícil a gente conseguir ter uma visão limitada de um único produto, né? É muito o que aconteceu na Bagueira, lá no escritório. A gente, como uma corretora tradicional de seguros, foi entendendo, conforme demandas da nossa própria carteira, que tinha uma necessidade por uma consultoria de consórcio, porque o mercado tem um modelo de venda muito mais agressivo, mas pouco consultivo, e aí a gente conseguiu entender que tinha essa demanda, os clientes estavam carentes disso, para agregar consórcio, para agregar investimentos e outros produtos que o cliente é o mesmo, ele vai contratar. Se ele conseguir ter, a gente chama de one-stop shop. O cliente consegue ir ali e ele tem as soluções de tudo que ele precisa ao longo da vida dele, ao longo de cada etapa da jornada. É isso. Você sabe que eu tenho uma passagem que eu uso para comparar com essa sua fala, Augusto, que é em 2010, por aí, eu estava fazendo... Já era o modelo B2B da Univalores, mas o CNPJ Univalores a gente abriu em 2011, mas já era o modelo, porque isso a gente vem desde 2005, que era a ES Consultoria, na verdade é Emerson
Eu tenho 3 nomes para esse S, tá? Quando eu tô sem a minha esposa, eu falo que é Emerson Soares, que é o meu sobrenome. Quando eu tô com a minha esposa, eu falo que é Emerson Sheila. Mas também, às vezes, quando eu tô brincando ali falando, eu falo, pô, Espírito Santo. Pronto. Então, que me agrada muito. Então, era a ES Consultoria, que era a minha empresa, o CNPJ, da qual a gente começou a fazer um trabalho por essa empresa lá atrás. Depois virou a Univalores. Em 2010, quando eu estava para virar a Univalores, a gente começou a desenhar um escritório. Só que assim, as contas ainda não eram simples. E nesse escritório, que era na Alameda Campinas, a gente começou a fazer uma obra. E com uma arquiteta. Uma arquiteta, só que no meio do caminho, eu não sei o que deu, eu lá segurando o custo, não sei o que lá. Falou, gente, vamos dispensar a arquiteta e vamos fazer nós aí, que a gente toca todas as questões que estão passando ali. E vamos embora. Vamos reduzir custo. Parecia uma boa ideia. A obra foi continuando. Primeiro que deixou todo mundo ali meio atarefado, porque a gente tinha que cuidar de outras coisas. E foi agregar algo que não era do dia a dia. Que não era do dia a dia. E aí a gente tocou. Cara, chegou no final da obra, eu sei que, para resumir isso, né? A gente gastou quase igual. Mas com transtornos assim gigantescos de ter cuidado. E a gente descobriu o seguinte... que a gente tinha colocado o piso, aí quando chegou depois de 20 dias, chegou um filtro lá. E a gente descobriu que aonde o filtro tinha que ficar, embaixo do piso, não tinham passado um encanamento, porque a água tinha que chegar lá. E era por debaixo daquele piso que tinha que ter passado antes de colocar o piso. Então, naquele momento, eu falei, caraca, por que a gente tirou a arquiteta? Por que a gente fez no final do dia não fez sentido nenhum? A gente se atrapalhou, acabou gastando do mesmo jeito, e aquilo não deu muito certo. E aí eu aprendi um pouco, naquele momento e eu levo sempre isso nas minhas falas, porque é um pouco do trabalho que a gente faz do planejamento, do olhar de quem vê as coisas de cima. Sim. Quando a gente toma uma decisão na nossa casa, né? Às vezes a gente não sabe. Se a gente fizer algo ali, gastar todo o nosso dinheiro para colocar o ar-condicionado, sem ter isso bem mapeado, sem ter um projeto, talvez depois falte dinheiro para o piso, talvez a gente coloque o piso antes de ter passado o fio, e aí nós vamos ter que quebrar o piso. Então, no planejamento financeiro, trazendo para o nosso mundo, às vezes acontece muito isso. As pessoas tomam decisões exageradas porque pegam pela frente um vendedor de produto muito bom que não olha o todo. E aí pesa a mão ali num tipo de produto... foco na venda, não foco no cliente. Foco na venda. Só que depois de 4 meses, aquela pessoa escutando um outro profissional, ela vai descobrir, caraca, eu comprometi todo o meu orçamento nessa solução. Agora, o único jeito de eu começar uma outra solução, que pode ser um seguro de vida, um seguro saúde... é desfazendo aquilo que eu já fiz. E aí começam os prejuízos. Por quê? Porque esse desenho de tomada de decisão das diversas soluções que a gente tem à nossa volta, às vezes ele tem que ser olhado por alguém que tem uma visão panorâmica, que era a arquiteta nossa. Ela teria falado, olha, você não pode colocar o piso antes de fazer isso, senão você vai ter problema. Não gasta tanto aqui, porque senão você vai ter isso. Eu tô aqui para olhar isso para você. Tem uma experiência, um estudo para conseguir mitigar risco, para evitar desperdício, retrabalho... É isso, que vem ao encontro do que você disse, a gente foi percebendo isso ao longo do crescimento da Univalores e a gente foi colocando as outras soluções, como investimentos internacionais, trazendo especialistas, incorporando isso para que a gente pudesse, em todas as etapas, entender o nosso cliente. Então, eu sou um apaixonado, você abriu ali por pessoas, e eu acho que toda venda é sobre pessoas. Por isso que às vezes os colegas me perguntam, né? Porque nesse mercado tem gente que fala muito do seguro de vida e se identifica ali com a vertical. Tem outras pessoas que pesam mais a mão no crédito, outros no consórcio, outros no investimento. Cada mercado tende a puxar o cliente dizendo que o seu produto é melhor. E na verdade todos eles se complementam. Se complementam. Os produtos são essenciais. Eu trago muito consórcio como modelo de investimento. Óbvio, a gente faz também para aquisição, por necessidade, mas eu tenho um modelo de negócio de consultoria mais voltado para o investimento porque é algo que eu consegui
ter muito sucesso. Para renda passiva, construção de patrimônio, alavancagem. Mas a gente vê muito profissional no mercado colocando como condicionante, ou seja, você vai investir em consórcio, não invista em outras coisas. Você vai fazer consórcio, não faça financiamento. Só que cada produto tem o seu momento, cada produto tem o seu lugar. Você precisa ter um fundo de renda fixa para uma reserva de emergência, você precisa ter investimentos em outras modalidades e diversificar com o consórcio, diversificar com imóveis, ter um bom seguro de vida. Porque senão uma coisa, se você não tiver estou construindo um patrimônio interessante, imobiliário para ter renda, só que eu não tenho um seguro de vida para proteger a minha família. Se eu tiver uma doença e tiver que me afastar, se eu tiver uma necessidade ali e eu não tiver um fundo de emergência, não tiver uma aplicação em renda fixa com liquidez, o que eu vou fazer? Vou cancelar um consórcio? Vou vender um imóvel? Imóvel você não queima assim do dia para a noite. Então não é um ou outro, eles se complementam. A gente precisa entender. E aí vem a questão do olhar para o cliente. O que o cliente precisa? O que eu faria para mim? Será que é para fazer o cliente colocar todas as fichas dele? Vou comprometer todo o orçamento do cliente. Uma coisa que eu me preocupo muito com o cliente. O cliente fala, não, eu quero fazer tantos milhões de consórcio. Né? Antes disso, vamos dar um passinho para trás. Qual que é o valor dentro do seu orçamento que você consegue investir em consórcio, que você consegue comprometer com esse objetivo? Antes de falar de crédito, o valor do crédito vai ser a consequência do quanto você consegue investir por mês. Perfeito. Eu preciso pensar no mensal para não te prejudicar, para não te faltar, para depois a gente olhar quanto de crédito isso representa. Porque não adianta nada eu vender muitos milhões, só que em determinado momento o cliente tem um problema, ele precisa cancelar porque ele não consegue pagar e aí desestrutura tudo. Eu não quero isso. Nossos relacionamentos são de longo prazo. A gente precisa estruturar soluções pensando no cliente, na longevidade desse relacionamento, para que ele tenha sucesso e consiga multiplicar isso. E a gente vai fazer parte dessa história. Então, esse olhar muito focado na venda, muito míope de olhar somente para aquele negócio, é um olhar que eu vejo, infelizmente, muito profissional errando. Seja profissional assessor de investimento, seja corretor de seguros, seja profissional de consórcio. Ele não estuda outros mercados para trazer o cliente para essa realidade. A gente vê muito cliente com poder aquisitivo alto, que teve muito sucesso, mas ele não sabe investir. Ele ganhou dinheiro, ele prosperou, mas porque ele foi resiliente, ele investiu em coisas boas, mas se você falar mercado financeiro, ele não tem conhecimento, consórcio, ele não tem conhecimento, tomada de crédito, às vezes ele toma crédito errado. Então a gente precisa trazer esse olhar para o cliente, né? Mais macro, olhando de cima, como você falou, para o cliente se sentir seguro. Falar que eu sei que na Univalores, que na Bagueira, que nesse escritório, que com esse assessor, ele está preocupado comigo. Ele vai ser o primeiro a me falar, não faça isso. Mas peraí, você vende isso. Como é que você está falando para não fazer? Sim, porque não é seu momento. Não é a hora certa, não é o produto certo, não é a parcela certa, não é o valor certo. Aí ele vai falar, poxa, ele podia ter feito uma venda, mas ele falou não. Ele está preocupado comigo, não com a venda. Isso, eu como cliente, sendo atendido dessa forma, e o que a gente consegue perceber pelos nossos clientes, é que traz um valor e esse cliente ele não vai te trocar, não vai deixar você por nada, porque ele se sentiu acolhido, protegido e que ele vai entender que o olhar está nele, não na venda. Exato. No final do dia são sempre sobre pessoas, né? Os produtos acompanham tudo isso, mas é sobre pessoas. Aliás, né, quando a gente faz uma passagem, né, por uma das nossas falas aqui de aceitar Jesus, né? A gente sempre fala, discute que Deus poderia fazer tudo aqui, mas ele sempre age através de nós, Sim. Das pessoas, né? Ele deu esse livre-arbítrio para que a gente tenha as ações e aí tem as consequências de tudo isso. E na vida, então, tudo é sobre pessoas. Os produtos, as soluções financeiras, eles são extremamente importantes para que a gente possa fazer esse nosso trabalho de educação financeira, de planejamento e levar tudo isso para a família, empresas e negócios. Mas no final do dia é sempre sobre pessoas. O nosso desenho do Cubix, que é a nossa ferramenta de diagnóstico, você sabe que o Cubix vem do cubo. É que a gente não conseguia colocar o nome de cubo, porque já tinha isso registrado. Mas o cubo a gente pegou, a gente tem até um teaser que mostra, ele começa com a nossa vida, todo embaralhado. Tudo isso que a gente está falando, você é um profissional experiente de uma história linda da sua corretora e com todo... Mas para a maioria das pessoas que estão nos ouvindo, até no nosso mercado de seguros, esse negócio está embaralhado ainda.
Você pegar um cubo, a nossa vida é tudo misturado. Como é que a gente faz aquilo ficar, né? E o cubo tem 6 lados, né? Sim. Como é que a gente faz ele ficar Todas azul, as cores do mesmo amarela, lado. tal, que é encontrar o planejamento correto. É um desafio para todo mundo, para nós também. Inclusive fazer isso na vida de outras pessoas. Não é a gente que vai lá e resolve tudo para o cliente. A gente precisa que ele tome decisões também, que ele entenda tudo que a gente está falando para ser, de fato, o cubo montado de maneira correta. Não dá para a gente fazer tudo, a gente depende dele também. A gente depende dele. E você falou uma coisa fantástica ali, depende do tempo. A gente estava até comentando, né? Eu já tentei, quando minhas filhas já são adultas, mas eu tentei quando elas eram adolescentes a colocar algumas coisas na cabeça dela que elas não estavam prontas, mas eu queria, na marra, porque eu via que aquilo era bom para ela. Só que se ela não tivesse maturidade para entender aquilo, ela não absorveria, e de fato não absorveram. Absorveram mais à frente, porque tudo tem um tempo. E conversando com muitos clientes, às vezes eu sento com uma família ou vejo os nossos consultores que a gente treina, porque hoje eu estou mais, né, nesse papel de treiná-los, e eu vejo eles conversando com uma família e claramente ali eles percebem que é uma família, por exemplo, com 2 filhos pequenos, que tem uma necessidade gigantesca de proteção. Uhum. Né? Porque ali, quando a gente começa a constituir família, a gente sabe que a base, imagina, um cenário ideal é que toda a família, entre todas as soluções que a gente vai falar, uma família que não tem se tem condições, mas não tem um plano de saúde, uma família com 2 filhos que não tem um seguro de vida, ela tá pisando em ovos. Sim. Ela pode fazer um monte de projetos, pode empreender, pode fazer o que for, mas qualquer imprevisto ali destrói tudo, porque a gente sabe os custos disso, né, para uma família se ela não perpetua por um problema de invalidez ou morte. Então, a importância dos seguros na vida da família, mas às vezes, quando a gente está conversando com esses chefes de família, a gente percebe que não tem um nível de maturidade ali ainda para essas soluções, porque a pessoa quer, de fato, olhar para frente, ela quer já, de fato, ir ali na conta de save, né, de acumulação, ela quer ir para um mundo de investimentos, ela quer um investimento alternativo como, às vezes, alavancar patrimônio com consórcio. E a gente entendendo isso, a gente vai seguir com essa família dando o primeiro que ela quer. Porque se eu tentar botar aquilo que eu acho no meu nível de maturidade que ela precisa naquele momento, eu vou aconselhar. Mas se eu perceber que que aquela família, o nível de maturidade não está pronto, eu vou dar o que ela quer, porque eu preciso entrar no coração dessa família primeiro. Sim. E depois eu vou falar, olha, eu entreguei o que você queria, vamos alavancar patrimônio com investimentos, pode ser investimentos tradicionais, né? Vamos criar sua reserva de emergência, vamos alavancar aqui com consórcio, mas agora que a gente já passou, vamos reestruturar, que ó, você está alavancando. Mas você tem que... Esses projetos são de médio e longo prazo. Você concorda que a gente tem que fazer aqui uma rede de proteção? Pode desestruturar, pode quebrar essa cadeia inteira. Tudo que a gente está alavancando, ou todos os rendimentos que a gente está conseguindo com os investimentos, pode quebrar e ruir da noite para o dia. Perfeito. Aí a gente primeiro entra no coração e depois a gente volta tentando estruturar. Mas a gente entrega aquilo que as pessoas querem, porque o nível de maturidade, o desejo naquele momento daquele cliente é seguir um caminho. E às vezes é incontrolável isso. Ou eu estruturo, mantenho perto e cuido, ou essa pessoa ela vai fazer em outro lugar. Porque isso já é uma decisão tomada. Tem muito disso na venda também. A gente tem que ter percepção. E a gente não pode ser um consultor. Isso é uma experiência minha, né? Não sou dono da verdade. Alguns colegas do planejamento financeiro vão contestar. Mas a gente não pode ser um planejador intransigente, da qual a gente projeta. Eu acho que o certo é essa pessoa. Como é que ela pode investir? Colocar dinheiro em bolsa, como é que ela pode comprar um consórcio, como é que ela pode, se ela ainda não tem nenhum plano de saúde e nem um seguro de vida com 2 filhos pequenos. E tem planejador que é intransigente, não faz o negócio ali, fica batendo, mas aquela família não está no nível de maturidade. Então a gente vai ter que entregar o que ela quer. Antes que ela não faça nenhum nem outro. Antes que ela não faça nenhum, para mantê-la perto, cuidar bem e aí sim abrindo. Ela vai ganhar confiança, vai abrir a porta, vai abrir o coração, vai entender, falar, ok, estruturamos isso tudo, agora chegou o momento da gente falar de proteção. Nada disso importa se algum imprevisto acontecer e você ficar inválido, uma doença que te afaste, vai parar. Ou um falecimento, e muitas vezes é um único provedor, seja o marido, seja a esposa, toda a família depende daquela renda. Não tem uma proteção
E o seguro é muito questão cultural, né? O brasileiro olha muito pro dinheiro. Já visto o sucesso dessas bets, do tigrinho. Todo mundo quer ganhar dinheiro, dinheiro fácil, dinheiro rápido. Mas culturalmente o brasileiro não olha pro seguro. Né? Se a gente for pensar que o carro... O brasileiro tem um apego emocional muito maior com o carro até do que com a casa. A gente vê carros muito melhores, não é compatível com a casa da pessoa. Isso é muito comum. E mesmo o carro, 30% da frota de veículos é segurada. Somente. As residências não chegam a 20% seguradas. Seguro de vida tem aquele tabu do vou deixar o dinheiro pro Ricardão, vou deixar o dinheiro pro... Só que isso tudo veio... o seguro evoluiu muito ao longo do tempo, inclusive para trazer proteções em vida. Fala, peraí, se você tiver uma doença grave, se você ficar afastado por um acidente, será que você consegue se restabelecer? Será que... Como que tá essa estruturação, né? E aí o seguro evoluiu muito com DIT, doença por incapacidade temporária, doenças graves, indenizações em vida. Para aquela pessoa que não queria saber da morte... ou não valorizava isso, mas que se você falar, mas você vai usufruir disso em vida. Se você ficar afastado, se você é um autônomo, depende do seu trabalho diário, você pode receber a sua renda, mesmo se você ficar afastado. Se você tiver uma doença grave, você pode receber uma indenização que você vai usar mas eu já tenho plano de saúde. Mas essa indenização é para você. Se você quiser fazer um tratamento no exterior, se você quiser usar para viajar ao mundo, se você quiser usar para se aposentar, se você quiser usar para investir, o dinheiro é seu. Não precisa comprometer ou justificar nada. E aí isso acho que abriu muito a mente do brasileiro e principalmente um marco que eu vejo no mercado de seguro de vida foi a pandemia. Com certeza. A procura das pessoas pelo seguro de vida, aceitação e acho que essa paralisação global por causa de uma única doença fez as pessoas perceberem o valor do seguro de vida, seja as coberturas em vida, seja na cobertura em morte para o provedor, para aquela pessoa que, obviamente, vai fazer falta a renda para casa. Você sabe, você tá falando você falou bastante da solução de seguro de vida, você falou do Ricardão, né? Os amigos que trabalham com seguro mais da antiga, porque essa é velha, mas tem muita gente que não deve ter ouvido, né? Porque não temos só corretores de seguro de vida, talvez aqui escutando o podcast, mas a gente sempre usava como controle de objeção nessa do Ricardão. E a gente chegava no ponto que a gente olhava para o cliente, olha, morrer é uma decisão, você tem 2 filhos e morrer é uma decisão que a gente não sabe. Não cabe a nós. Não cabe a nós, a gente sabe que vai morrer, mas não sabe quando. E se você morrer, cara, se tua mulher vai ter alguém depois, o Ricardão, alguém... Cara, tomara que tenha, para que ela seja feliz, mas que seja por opção e não por necessidade. Exato. Porque com 2 filhos pequenos, eu prefiro que a minha mulher vá chorar no Rio Sena, que até tá dando para mergulhar, né, nas últimas Olimpíadas, depois... do que aqui no Rio Tietê. Sim. Porque, então, assim, deixar dinheiro, na verdade, para a mãe dos seus filhos, ou deixar dinheiro para quem é o provedor, a provedora dos nossos filhos, na verdade, é dar liberdade para que essa pessoa tome decisões conscientes para os nossos filhos ou para ela mesma, né? Para ela se cuidar. E não torne essa vida... tô falando como homem, né? Mas esse recado é para as mulheres também em relação aos homens, porque mudou. Hoje tem muita mulher que é provedora e também tem que proteger o marido, porque é ele que vai cuidar das crianças. Sem dúvida. Então essa proteção, na verdade, é para deixar segurança para que esse ecossistema, né, da família continue prosperando. A única forma de eu e você, né, continuar tendo presença financeira na vida das nossas famílias, se a gente tiver uma morte prematura, é deixando uma proteção, né? É a certeza de que os beneficiários ali vão continuar prosperando. Então, faz muito sentido as pessoas prestarem atenção sobre isso e tratarem esse tema todo, né? Devido às soluções, dar os seus pesos ali, né? Então, a Univalores fala muito sobre tudo isso, sobre todas essas soluções, no sentido de contribuir para que esses profissionais, para que esses clientes finais prosperem, porque são pessoas normalmente que sabem, os clientes que chegam a nós, eles sabem ganhar dinheiro. Muitos não sabem administrar esse dinheiro que estão ganhando, gerir, né? Então essas diversas soluções vêm para proteger, vêm para alavancar, vêm para criar reservas para que essas famílias prosperem. E ver famílias prosperando financeiramente é muito bom.
porque o impacto financeiro, se a gente olhar o dado negativo disso, né, os percentuais elevados de pessoas endividadas e por conta disso, com problemas emocionais, Augusto, você sabe que é gigantesco. Então, educação financeira, lidar com essas soluções, ter profissionais como você, me sinto assim também, que leve isso todos os dias, apesar de termos desafios, né? Você mesmo comentou aí em relação aos seguros, é de um propósito gigantesco, porque a gente está falando de saúde. Parece que a gente está falando só de grana. Parece que planejamento, a gente está falando de saúde mental. Sim. Muita gente ficando doente porque não é simples, né? Você assumir os medos de não dar certo, assumir os medos de não ter um planejamento correto, descobrir depois de 20 anos que você ganhou dinheiro, mas não soube guardar, que você teve um imprevisto no meio do caminho e por alguns reais ali que você gastava com pizza você não protegeu. Então a nossa função é despertar as pessoas para tudo isso todos os dias, falar. E talvez esses percentuais que você citou, eles melhorem na linha do tempo. E que a gente deixe um legado maior para que as outras pessoas que vêm coloquem isso no outro patamar, que a gente seja comparado aí a países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, da qual esses volumes, né, o PIB desses mercados de soluções financeiras, inclusive seguros, são muito maior, a representatividade. Sim. Mas aí também tem o copo cheio e o copo vazio. O copo cheio é o seguinte, nós temos um espaço gigantesco para continuar falando, repetindo, para que a gente desperte o máximo possível de famílias para que tomem decisões conscientes, né, nessas diversas soluções que a gente traz. Então, muito trabalho pela frente. Muito trabalho pela frente. Tem muita gente para ser despertada para as proteções, para o investimento, consciência financeira. Você falou muito das famílias endividadas, né, que no Brasil tem um índice muito grande. E se parar para analisar caso a caso, muitas delas já tiveram alguma prosperidade. Ah, mas teve uma época que eu ganhei muito dinheiro e... Por quê? Porque faltou o planejamento, a estrutura, ou às vezes alguém faleceu ou teve uma doença. Não, foi por causa da doença que eu não pude continuar no que eu estava fazendo. Foi porque meu marido faleceu que a gente está endividado. E aí tudo passa no planejamento, no seguro, na proteção, no consórcio. E o seguro ele é muito ligado ao consórcio, principalmente quando a gente fala de proteção do seguro de vida, porque o seguro, acho que ele é fazendo uma analogia na minha cabeça, entre investimento, seguro e consórcio, ele conecta muito com os dois, porque ele é um produto de investimento, ele pode ser usado para investimento, apesar de não ser um produto de investimento, ele pode ser uma ferramenta para investimento, mas que também engloba proteção, porque você tem o seguro de vida para a pessoa física. Perfeito. Então você pode investir numa carta de crédito tranquilo de que em caso de morte ou invalidez, você não vai deixar aquela dívida, diferente de outros tipos de investimento. Então, você sabe que você pode diversificar para o consórcio. Se você falecer ou ficar inválido, ou a carta de crédito vai ser quitada e liquidada para a família sem ônus nenhum, sem dívida, ou se você já tiver comprado um imóvel para investimento, esse imóvel vai ser liquidado sem qualquer tipo de alienação, vai entrar em inventário, tudo, mas ele está líquido, ele pode ser já distribuído entre os herdeiros sem dívida. Então é uma tranquilidade também para a pessoa poder investir. A gente tem alguns clientes, inclusive, que fazem o consórcio pensando nesse patrimônio que ele vai deixar já atrelado ao seguro de vida. Perfeito. Ele está numa idade, os filhos já estão crescendo e ele quer deixar esse patrimônio para a família, só que ele sabe que se alguma coisa acontecer no meio do caminho, isso vai ficar para a família dele, o patrimônio, e sem deixar de ter a necessidade de um seguro de vida apartado. Por quê? Tudo isso aqui a gente está falando, inclusive, investimentos e consórcio, em caso de falecimento, vai entrar em inventário. Perfeito. Ah, mas eu tenho muito patrimônio, já ouvi isso. Eu tenho muito patrimônio, tenho milhões em imóveis, tenho empresa, tenho tudo. Ok. No dia seguinte do seu falecimento, como que paga a fatura do cartão de crédito, o supermercado, a escola dos filhos, até você liquidar a empresa, o galpão, os imóveis, os veículos, isso tudo demora. Primeiro, entra em inventário, você vai ter custo. Segundo, que dependendo do inventário pode levar tempo. Casos famosos aí, né? Que levaram anos famosos. E brigas e... Terceiro que, ok, saiu o inventário, tá tudo liberado, agora vamos vender. É da noite pro dia que você vende? Com que preço?
esse período, para quem já tem muito recurso, quem tem muito investimento, muito patrimônio, o seguro de vida também faz sentido, porque você tem tudo isso, só que até a família conseguir acessar o patrimônio, ela precisa sobreviver. E é o seguro de vida que vai ajudar a sustentar nesse período, principalmente. E fazer com que a família não tome decisões erradas de queimar todo o patrimônio e depois vai a zero e agora? Como que fica, né? Se ele tem um planejamento bem montado, bem estruturado, ele está tranquilo de que ele pode sair todos os dias, acordar, ir trabalhar e conquistar coisas novas, porque o que ele já conquistou está protegido, está ali, está estruturado. Perfeito. Você fez uma abertura e isso tudo passa pela sua abertura. Eu não vou gravar tudo que você falou, mas você falou muito de paciência. Sim. O termo que você fez na sua abertura quando você... Construir patrimônio de forma inteligente, sem pressa. Sem pressa. É isso aí. Porque às vezes a gente vai ali, dá vontade de chegar na população e todo dia, quando acordar, pôr 2 gotinhas de Rivotril na boca das pessoas. Porque essas construções, muitas pessoas não conseguem fazer por falta de paciência. Elas querem ter resultados muito rápido. Sim. E isso não combina muito. Quando a gente passa aqui por construção de patrimônio, a não ser que essa pessoa seja um gênio. Uhum. Então, você pegar no esporte, você tem lá os jogadores de futebol que com 20 anos tão rico. Mas se a gente pegar só o Brasil, né? Isso vai representar... Se a gente pegar as pessoas que dão certo sendo no marketing digital, grandes nomes, a gente vê essas pessoas aparecendo muito. Mas é a minoria. É a grande minoria. A maioria de nós, e eu não estou nem falando da classe D, e a maioria de nós que se posicione vai ter um resultado, a gente vai construir tudo isso no médio e longo prazo. Uhum. É mês a mês, é crescente. E essas construções dessas soluções, sejam de proteções, sejam de consórcio, sejam de investimentos líquidos, que eu vou falar um pouco da Alta Vista, se permitir, elas são construções de médio e longo prazo. Né? Da qual todos os dias empreendendo ou intraempreendendo, nós ganhamos o nosso dinheiro. É isso que deixa a gente cada dia melhor, a gente gera receita e a gente usa esses instrumentos para que o nosso dinheiro cresça acima da inflação, perpetue e lá na frente ele nos banque, né? Então, independência financeira. E as pessoas não entendem esse processo. Né? Querem fazer tudo isso em 2, 3, 4 anos. Às vezes esse processo dura 7, 8, 9, 10, em algumas soluções Sim. não durar 30 anos. Se a gente falar de uma previdência, que é uma construção importante, né, e ela tem os seus porquês, tem gente que até tem impactos fiscais importantes fazendo Sim. uma previdência, são estratégias, elas são construções de médio e longo prazo. Sem dúvida. E essa geração que vem precisa estar muito atento a isso, porque eles querem as coisas, estão querendo, não estou generalizando, mas tem muita gente querendo as coisas rápidas. E por querer coisas rápidas, não consegue cadenciar uma construção de verdade que é feita no médio e longo prazo. Então a gente tem que todo dia ali, por isso que eu brinco do Rivotril, né? Tô brincando, não é o Rivotril não quero deixar ninguém viciado em drogas, mas é ter paciência para entender o processo. Se a gente gastar menos do que ganha, separar isso todos os meses e aprender a multiplicar, os resultados são gigantescos em 20, 30 anos. E o segredo da riqueza, né? Riqueza é sentimento, a gente já falou, a grande riqueza é sentimento, mas se a gente voltar para os dados, ganhar dinheiro é a primeira etapa. É onde a maioria das pessoas ainda no nosso Brasilzão, infelizmente, ainda não ganham o suficiente para guardar. Sim. E essas pessoas têm que ali buscar conhecimento e sabedoria para transformar, ganhar um pouco mais de dinheiro para que elas possam guardar. Quando a gente vem para o nosso público da Alta Vista, são clientes que sabem ganhar dinheiro, são clientes investidores, e que o próximo passo, depois dele ganhar, é guardar. E eles guardam. E aí, quando eles guardam, é multiplicar. Como é que você multiplica esse dinheiro para que na linha do tempo, e quando você envelhecer, ele faça a sua vez? Porque hoje o nosso trabalho faz com que a gente gere receita, mas um dia, quando esse labor já não funcionar da forma como a gente quer, a gente tem que ter criado esses ativos para que eles nos banquem, né? E façam que a gente tenha uma terceira idade com dignidade. Então isso a gente leva muito a fundo. Então o segredo da riqueza é fazer dinheiro, é simples, né? Quanto isso, guardar dinheiro e multiplicar. Qual que é o próximo passo disso? E como é que eu multiplico? Lá a gente... Desculpa. Não, eu ia introduzir a questão da pressa. Isso é um dos grandes fatores com que eu vejo
do porquê que existem tantas pessoas reclamando de consórcio. Porque as pessoas compram errado. Elas compram com uma intenção errada. Eu vejo gente falando, poxa, eu tô lá, fiz um consórcio faz 5 anos e não fui contemplado ainda. É uma porcaria esse produto. Peraí, então, primeiro, você entendeu que é um produto que demanda tempo, que se você quer fazer isso num prazo mais curto é possível através de estratégias, mas se você não tem uma assessoria e não vai executar estratégias, você tem que demandar o tempo, porque você vai estar num sorteio com mais outras pessoas que também querem ser contempladas. Então, as pessoas compram e contratam o consórcio de forma errada, têm uma experiência ruim e depois reclama do produto, não de como está sendo usado. Se a gente compra um produto e usa ele para outro fim, de outra forma, ele não vai funcionar direito. E aí a culpa não é do produto, a culpa é de quem usou. Eu faço uma comparação na minha cabeça com um carro. Eu pego um veículo esportivo e enfio na lama. E aí ele atola. Eu falo, poxa, que porcaria de carro. Não, ele não foi comprado para isso, não foi fabricado, projetado para isso. Você tem que comprar um off-road, um carro 4x4 com pneu grande. E aí você vai enfiar o carro na lama. Ah, não, mas eu também quero usar na cidade. Você tem veículos que você consegue usar dessa forma mais mesclada. Mas o consórcio, muita gente compra errado por falta de consciência e falta do cuidado de quem está vendendo, da consultoria. Tem muito vendedor e pouco consultor no mercado de consórcio. Para conscientizar a pessoa e trazer ela para cá. Por isso que eu trago muito para consultoria. Porque eu falo, deixa eu entender, você quer contratar essa carta para quê? Para quando? Qual que é o objetivo? É para guardar dinheiro? É para investir? É para quitar um financiamento? É para construir? Para que é? E qual que é a sua expectativa? Não, eu tenho um imóvel que eu preciso comprar semana que vem. Já negociei e chega a gente assim, procurando consórcio. Porque eu vi um vídeo na internet lá e aí eu achei que o consórcio é melhor porque não tem juros. Só que eu tenho um imóvel lá para semana que vem já para quitar. Você vê aí como é que você faz a carta rapidinho para mim. E as pessoas procuram errado, compram errado e depois se frustram. E às vezes buscam um conselho errado, né? O buscam ser humano conselho também, errado. Você falou de bets e também a gente tem no histórico do brasileiro muitas pirâmides. As pessoas querem ouvir um conto agradável. Então, gente, não busquem isso. Busquem um consultor que te fale as verdades, que pondere, que tenha um diálogo consultivo no sentido de colocar as coisas como são. Então, é o exemplo que você deu, né? Você vai comprar um veículo que se usa na cidade, querendo fazer trilha ou alguma coisa parecida, as coisas não vão funcionar. Então, isso é muito importante. Quando a gente vem para o mundo de consórcio, a gente usa lá... Bom, para falar do mundo de consórcio, eu acho que faz sentido primeiro eu explicar nesse contexto o mundo do consórcio. Como a Univalores leva a isso? A Univalores é uma empresa do grupo Alta Vista. A Alta Vista, como você mesmo apresentou, ela administra hoje 16 bilhões de investimento de clientes pelo Brasil. São 10 escritórios pelo Brasil, da qual o core aí é tratar clientes investidores. Imagina, eu estou dentro de um ecossistema que tem milhares de clientes que investem dinheiro, né? E dentro desse ecossistema da Alta Vista, a Univalores é responsável por fazer a distribuição lá, junto aos assessores, que são 220, levar essas soluções de crédito e consórcio, está entre elas. E a gente vê todos os dias, né? Eu até tenho alguns acrônimos que eu uso, que é o CCU, que é Consórcio para Consumo Urgente. Uhum. Esse eu ponho um sinal ali sempre amarelo, Sim. de atenção muito forte, porque tem gente que quer ouvir coisas que não são ideal. Tem o consórcio, aí tem o CCP, que é o Consórcio para Consumo, com planejamento, CCP, que é muito interessante, que é um funding, eu chamo, né, o fund, que é o nome em inglês de financiamento. O funding no consórcio é um dinheiro muito interessante. O cliente investidor percebeu isso. Você, como profissional experiente, sabe. Era uma das coisas que eu ia te perguntar. Como você, por estar dentro desse universo de consórcios seguros, mas também no universo de investimentos, como e por que XP, BTG, grandes players, grandes bancos renomados, começaram a olhar para o consórcio? Tem um porquê. Né, de falar, poxa, tem um produto aqui que agrega também valor para os clientes. Como que o consórcio entrou nesse meio de investimentos com grandes bancos como a XP e que vocês também representam através da Alta Vista? Perfeito. E através desse último acrônimo, eu falei do CCU, que é o Consórcio para Consumo Urgente, tem o Consórcio para Consumo Planejado e tem o último, que é o que eu mais gosto de falar, que é o CCI,
que é consórcio, é o C, consórcio como investimento. Uhum. E aí a gente traz isso no outro acrônimo, que é o AI3E, mas é uma alternativa de investimento com 3 modalidades. Então, o universo de investimentos percebeu, tem 2 olhares aí, tem o olhar empreendedor e tem o olhar do propósito, da finalidade da solução. Esse mercado percebeu que o cliente investidor, em diversos momentos de transição, ele sacava o recurso para tomar uma decisão voltada ao mercado imobiliário, por exemplo. Cenário econômico muito instável, em algum momento ações fazem sentido, 2 meses depois ações não fazem mais sentido e aí agora é imóveis. Aí fica aquela... Saca tudo daqui, põe tudo aqui. Saca tudo daqui, põe tudo aqui. Perfeito. E também por decisões, porque eu estou conversando hoje com um cliente investidor e ele está lá totalmente líquido, colocando dinheiro de investimentos, né? Não sou eu que cuido diretamente, né? São 220 assessores, eu dou suporte a eles, mas já fui um assessor de investimento, a Univalores já foi um escritório de investimento, conheço essa dinâmica. Mas esses clientes investidores também têm desejos e sonhos. Eu converso com ele, eu vou fazer lá um rebalanceamento de carteira e perguntar o que ele pensa em fazer com aqueles recursos no médio e longo prazo. Muitas vezes eles soltam que tem para eu não investir tão no longo prazo, porque um pouco daquele dinheiro ele tem uma tomada de decisão voltada ao mercado imobiliário daqui 12 meses, porque ele e a esposa dele têm sonhos. Uhum. Ou é um filho, mais um filho que nasceu, quer mudar de imóvel. E nessa fala, a gente percebia que daqui a um ano eu teria uma evasão, o famoso churn, que é a saída dos recursos. Então, peraí. O primeiro ponto aí, vamos entender por que esse cliente investidor, nesse momento, ele precisa abrir mão da liquidez. Porque não é todo cliente investidor que tem lá milhões e milhões que ele pode abrir mão. Tem muita gente que o dinheiro que ele tem lá, grande parte é uma reserva de emergência. E uma das grandes nobreza do mercado de investimento é porque ele é o local aonde você tem profissionais muito bem preparados que administram para você, que te sugerem papéis para você cuidar dessa reserva de emergência. A gente falou de seguro de vida, vamos falar de consórcio, e o mundo de investimentos todos nós, né? Ter liquidez, galera, ter dinheiro ali para reserva de emergência, para os imprevistos, que pode ser perder o emprego ou até a sua empresa no momento que não faturar, para você continuar bancando as outras coisas, é importante demais. Então a gente começou a perceber que muitos clientes iam mexer até na reserva de emergência para tomar uma decisão como essa. Que não era para uma emergência, às vezes era um investimento, uma oportunidade, ele saca a reserva de emergência que poderia ter sido um funding de outro lugar. Perfeitamente. Aí a gente falou, vamos fazer a conta. Aí a gente passa por custo de oportunidade, não é? A gente passa por TIR, passa por fatores ali que a gente analisa junto, fala, vamos construir isso. Então tem outras formas da gente fazer essa tua construção, esse teu sonho acontecer, da qual a gente se utiliza de capital de terceiro. E um capital barato. Um capital barato, que é onde entra esse funding do consórcio. Pode ser feito também através de financiamento, tem um universo de crédito gigantesco. Sim. Mas o que esse mercado descobriu é que o funding do consórcio, quando feito da forma correta, com planejamento, é uma ferramenta de alavancagem patrimonial gigantesca. E esse cliente, para nós também não é interessante que ele saque toda a sua liquidez, porque o nosso core do grupo é investimentos, então uma grande parte disso continua lá, mas fazendo alavancagem, porque a gente consegue manter esses recursos bem rentabilizados. Hoje o cenário de taxa de juros ajuda, e a gente traz esse cliente para concluir esse desejo, esse sonho, ou planejar essa troca de uma forma muito tranquila, da qual ele perceba, né, ali que o custo de oportunidade, que as receitas, que a alavancagem está acontecendo na linha do tempo. E além disso, tem um lado também importante que casa muito bem, né? Que aí é olhando como empreendedor, porque a gente como dono como profissionais de seguro, donos de corretora de seguros, a gente sabe que todas essas soluções, aí falando para o nosso público, né, elas têm receitas distintas, né? Nós não trabalhamos de graça, toda essa consultoria, todo esse trabalho nos geram comissões.
Então, a gente tem as carteiras de investimento que geram muitas comissões, né? Ele tem uma curva que começa baixa e vai subindo. Então, esses escritórios grandes hoje são escritórios consolidados. Mas esses profissionais, quando estão começando no mundo do investimento, eles têm que olhar no longo prazo, porque as receitas que vêm disso são receitas pequenas. O seguro de vida já tem uma outra composição. Sim. De receita de comissão, né? Falando aí para o empreendedor, para os nossos colegas. E quando você entra com o consórcio ele não é uma solução normalmente de receita recorrente, de longo prazo, mas ele traz também um fôlego financeiro gigantesco. Então, todo esse mercado percebeu que levando o primeiro lugar, né? Levando o melhor para o cliente, fazendo uma transição para que ele faça uma alavancagem importante, ajudar o cliente de fato a pensar de uma outra forma e prosperar. Ainda assim geravam resultados que contribuíam no curto prazo para a gente como empresário, fez todo sentido. Então isso criou uma aderência gigantesca entre os escritórios de investimento e acho que não tem volta. Ao invés do cliente sacar o recurso que está investido para comprar um patrimônio, pensa que ele pode pagar o funding, um consórcio, a parcela do consórcio ele paga com o rendimento do que ele se mantém capitalizado. Por que você vai matar a galinha se você pode comer ovos todos os dias? Ela dá ovos todos os dias. Se você comer a galinha, ela não vai te dar ovos mais. É o capital que ele tem investido. Então, vamos usar os ovos que são gerados todos os dias, que é o rendimento desse investimento, para multiplicar patrimônio, para pagar a parcela de consórcio. E aí você tem o capital investido e o patrimônio, quando você tem a contemplação, você compra ele, que vai te gerar renda, aí ele vai começar a se autopagar e aí aquele rendimento vai pagar outro consórcio. Perfeito. E aí isso vai se multiplicando na carteira do cliente. Então, isso para o escritório, para a XP, para a Alta Vista, é de muito valor, porque vocês conseguem manter o patrimônio do cliente sólido, conseguem manter ele sem que ele precise queimar para trocar. Por que você vai trocar o investimento se você pode ter os dois? Por que você vai sacar esse fundo ou essas ações para comprar um imóvel se você pode manter isso daqui, com a renda disso você paga esse? E aí você tem os dois. Exato. E aí os assessores, né, que são muito bem preparados, e falo isso, vou falar até dos assessores da Alta Vista, que são muito bem preparados mesmo, eles têm esse olhar, toda essa preocupação. Então, clientes que vão precisar da rentabilidade dos investimentos para pagar o consórcio, aí eles têm que buscar papéis que tenham dividendos, que vão saindo, né, essas pequenas parcelas de resultado para esse cara bancar. Tem clientes que não, que ele consegue fazer isso em paralelo, mas ele pode até, aquele dinheiro que ele sacaria para comprar, ele pode deixar aquilo travado mais no longo prazo, pegar taxas importantes do mercado. Então, são conversas 1 a 1, mas o mais importante de tudo isso, eu acho que é o que você disse de manter a liquidez. Porque o brasileiro descobriu, o cliente investidor, e todos nós, a gente sabe a importância de ter liquidez. Eu e você somos fã do consórcio. A gente tem lá as nossas investimentos, né, com essa alternativa. Viemos falando da quantidade de cartas que cada um tem aqui. A gente sabe o tamanho da oportunidade que chegar pronto. E esse é um dos fatores que a gente precisa trazer muito para a conscientização dos corretores, dos profissionais, né? Não adianta nada a gente querer vender um produto para o cliente, convencer o cliente de que aquele produto é bom, mas quando a gente olha no espelho e fala, mas eu tenho esse produto que eu quero vender para ele, eu uso esse produto, por que eu estou falando para ele que é bom? A venda fica muito mais difícil do que quando a gente compra, a gente usa, a gente tem experiência com aquilo, que é muito do que a gente fala. A gente tem consórcios, seguros, eu tenho todos os seguros possíveis para minha vida, os consórcios são dezenas de cartas, você é a mesma coisa, os profissionais precisam usar o produto, ter sucesso com aquilo para depois, no secundário, ele conseguir ter sucesso na venda daquilo, porque ele vai multiplicar o que ele conquistou e o que ele realizou com aquilo para os demais. Então é muito importante os profissionais, os corretores, os investidores usarem também o que eles vendem. Ter consórcio, ter seguros, fazer investimentos antes de falar para o cliente, falar você deve fazer isso ou não, mas você tem experiência com isso, com o que você está falando? Quantas cartas você tem? Isso traz muito mais propriedade, né? Eu tenho muita tranquilidade de vender consórcio, de fazer consultoria, porque é algo que eu fiz para mim. Comprei os imóveis, tenho receita com esses imóveis, eles se autopagam, que é a lógica da alavancagem. E aí eu vendo isso para os clientes, mostrando os meus cases. E o cliente sente muito mais tranquilidade,
Porque o que ele quer fazer eu já faço, já tenho sucesso e eu consigo auxiliar ele nesse processo. Se isso se multiplicar para o mercado de consultoria, para os demais corretores, as vendas vão ser muito mais leves, muito mais tranquilas, porque a gente vai multiplicar o que a gente mesmo faz. Aí eu vou falar, não estou falando nem da Univalores e nem da Alta Vista, é claro que estou falando sempre em nome deles, mas estou falando daquilo que toca o meu coração mesmo, em todas essas áreas, seja do assessor de investimento, seja do corretor de seguros, seja do consultor, do ex-bancário, porque a gente, como é B2B, a gente treina muitos profissionais. E todos os dias levar esses temas e provocar com que esse profissional tenha sucesso daquilo que me move hoje, transformar a vida desses profissionais para que eles façam um bom trabalho na ponta. Aí a gente leva todos os itens para que esse cara entregue o que tem de melhor na ponta, porque se ele entregar muito, seja de consórcio, de seguro de vida, vai ser um cara que é muito bem remunerado e, consequentemente, um empresário bem-sucedido. Apesar disso parecer óbvio, não é uma realidade. O que a gente encontra, às vezes, é muitos profissionais que estão tentando levar aquilo que eles não fizeram ainda. É inadmissível você encontrar... Às vezes você vê no mercado de seguros um colega que falece e você descobre que não tinha as proteções, que não tinha... É inimaginável. Então, quando você... eu me preocupo muito com isso, em treinar esses caras para que eles tenham sucesso, para que tenham êxito, para que financeiramente as coisas aconteçam, né? E com uma empresa próspera, um corretor próspero, é algo que alguém que consegue criar levar uma série de situações importantes para as melhorias do seu cliente. Então, e quando ele faz isso na vida dele, né? Ele faz exatamente o que você disse, né? Ele passou pelas etapas, ele consegue ali transferir, né? Quando você, Augusto, eu percebo, né, naquilo que eu escuto dos seus podcasts, nas suas postagens, né? Mas conheço também a sua vida, você consegue levar todas as etapas, porque você passou. Então isso a gente todos os dias, sendo B2B... Não é a experiência só da venda, é a experiência do uso, da vida mesmo. Exato, isso traz uma vantagem gigantesca. As pessoas que são atendidas por você, eles sentem isso, né? Então a gente tenta levar para o corretor de seguros, para o consultor, para os caras, cara, a gente tem que fazer isso. Eu não sou um cara mega... Mas assim... eu sou um cliente de seguro-saúde, sou um cliente de seguro de vida, eu sou um cliente de investimento, eu sou um cliente de consórcio, eu sou um cliente de financiamento. Olha, de financiamento, na pandemia, eu queria comprar um imóvel para minha mãe. Naquele momento em que a taxa Selic estava 2%. Sim. E naquele momento o financiamento encaixou para mim, eu já estou nisso há praticamente 5 anos pagando, numa taxa ali que o meu financiamento dava 7% ao ano e a entrada encaixou. Dependendo do custo ali, se fizer um cálculo, é capaz de valer mais a pena até do que o consórcio. Exatamente. Então eu carrego esse financiamento, ele tem mais 10 anos, eu fiz por 15 anos. Você vê, então, sou um cliente de financiamento. Então, assim, todas essas soluções permeiam a vida de todos nós, né? E nós, como profissionais, a gente tem que utilizar o melhor possível delas nos diversos momentos, né? E hoje o consórcio, que foi o motivo que a gente entrou ali para falar também de como a gente atende, é uma ferramenta que ficou claro que o dinheiro que vem dali, né, dos próprios consorciados, ele é um dinheiro que pode ser muito útil para quem sabe usar, para quem tem paciência e para quem cair nas mãos de profissionais que saibam exatamente, né, fazer essa leitura, olhar ali o potencial do cliente, porque tem várias formas de você acessar esse dinheiro do consórcio. Sim. E isso no mundo do consórcio a gente chama dos lances, né? Tem sorteio, tem universo hoje de lance fixo, lance embutido, lance fidelidade. Livre, lance fidelidade. Tem as regras do grupo, a síntese do grupo, porque tem grupos que contemplam só para o sorteio, outros têm regras. E só seria se profissional... se esse cliente final cair na mão de profissionais preparados, ele vai ter acesso às estratégias que não é que te fazem diferente do outro, mas quando você cai na mão de um profissional que te acompanha todos os meses nas diversas modalidades,
por experiência, ele já vai te pôr na frente de um monte de gente lá. É uma vantagem muito grande, porque os demais consorciados do grupo que você faz parte não têm a mesma assessoria, não vai ter um profissional. Porque a maioria, o mercado de consórcio padrão, ele vende uma carta de crédito através de uma tabela, essa carta é do cliente, ele se vira. Vendeu, acabou o relacionamento com aquele vendedor e acabou. E ele vai, seja um representante da administradora, seja um gerente bancário, essa carta é do cliente, ele se vira para contemplar, para dar lance, para faturar depois documentação, vai falar no 0800 do administrador, ele não tem uma assessoria que vai acompanhar ele. Então, a grande maioria dos consorciados dentro dos grupos estão desassistidos, estão sozinhos dando tiros no escuro, tentando ser contemplado e aí não consegue e fala que o consórcio não presta. Agora, o cliente que tem uma assessoria de um assessor, da Univalores, da Bagueira, do Meu Trabalho, ele tem uma vantagem porque ele tem um profissional olhando as estratégias e os movimentos certos, visando contemplação dentro da expectativa de prazo, mas em outro pilar, em paralelo a isso, a menor descapitalização. Perfeito. Um cliente da Gabeira, eu tenho certeza, se a gente brincar aqui com números, os grupos, né? Tem grupos de consórcio que tem 1.000 pessoas, 2.000, 9.000 pessoas. Mas vocês podem ter certeza, um cliente da Gabeira, ele não concorre com todas essas pessoas, porque a maioria dessas pessoas compraram através, talvez, pode ser de vendedores que não exatamente cuidam, dão todo esse processo, compraram através de agências bancárias, e os nossos clientes, em muitas modalidades, não concorrem com esse volume todo, porque a gente põe eles em situação muito privilegiada. Sim. Só por ter atenção, né? E saber jogar o jogo. Então, saber analisar um grupo, saber acompanhar uma assembleia, saber montar uma estratégia, desenhar um lance certo. Às vezes não é o lance de 70% livre que vai ser o melhor para aquele cliente. Às vezes ele tem mais chance de contemplar num lance fixo ou num lance usando embutido em alguma estratégia de grupo específico, ele vai ter mais chance do que no lance livre. É isso. Analisar quantas ofertas de lance fixo tem dentro daquele grupo, quais são a quantidade de pessoas que estão concorrendo, porque nem sempre o maior lance é o melhor. Porque aí, em contrapartida, o cliente tem uma descapitalização grande. Legal, ele vai conseguir contemplar antes, só que será que essa descapitalização vai fazer sentido na conta do consórcio? Será que não é melhor selecionar um grupo que tem pouca oferta de lance fixo, porque está todo mundo olhando para o sorteio e para o lance livre, ninguém está olhando para o lance fixo? Se a gente entrar ali e ver num grupo que tem 60, 50, 40 ofertas, eu já vi grupo com 13 ofertas de lance fixo por mês. Ou seja, isso significa que num cenário de no máximo um ano, provavelmente muito antes disso, você vai ser contemplado com uma parcela de lance muito menor do que numa outra modalidade. Perfeito. E você sabe que hoje a gente fala para um público lá, né, na Univalores e para a Alta Vista, são clientes investidores. Mas não foi... quando eu comecei a entrar dentro do planejamento no mundo de consórcio, não foi o propósito, não foi por conta desses clientes. É engraçado, né, como cada um de nós é tocado. Eu aprendi também, eu vou falar de um outro Brasil que eu nem atendo tanto, que é a maioria das pessoas. Né? Se você pegar aquele gráfico do IBGE, até 60% ali das pessoas não vão ter dinheiro para ter independência financeira. Uma parte vai morrer, 4% ali vão viver suficiente e 1% é rico. Sim. Então, isso mostra que a maioria está desassistida por diversas questões. A gente volta em educação financeira. E lá atrás, fazendo a leitura do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, já estava inserido no conceito. Já li também. No conceito... É o livro que eu tenho mais anotações... o livro que eu li na vida que eu tenho mais anotações sobre insights e ideias que eu tirei foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Você vê aí, são leituras simples, né? A gente eu falei do Pai Rico, Pai Pobre, O Homem Mais Rico da Babilônia, são leituras simples, nada de complexidade, mas muito voltadas a essa questão de saber lidar com o dinheiro, entre outros, né? Que a gente pode falar. E fazendo essa leitura, ele fala de 7 lições, uma das lições lá dessas 7, eu acho que é a 5ª. Ele fala sobre a importância do lar. Sim. Eu gosto muito de falar consórcio voltado ao mercado imobiliário. Confesso que a gente tem vendas do mercado automotivo e outros serviços, que é esse mercado, mas o que me seduz muito é voltado ao mercado imobiliário. Talvez por essa leitura, porque faz sentido na alavancagem patrimonial. E ele fala da importância do lar. O quanto o lar é fonte de harmonia, fonte de alegria, uma mesa, segurança. Teto, a casa. Um chefe de família ou uma chefe de família, quando ela
Você acorda com um lar, você tem filhos, vê teu filho ali protegido. Quando você chega à noite cansado, e tem gente que tem muitas horas de trabalho, você tem um lar com uma mesa posta, harmonia, isso é fonte de energia, isso é prosperidade, faz com que as pessoas, né? Então o livro fala muito sobre isso. Sim. E ele tem uma citação lá que ele fala que até os credores, e a gente percebe isso, né? Eles gostam de emprestar dinheiro com garantia do imóvel. Sim. Então você consegue acesso a mais crédito e mais barato com garantia imobiliária. Então eu vi e ali... o credor vai saber que você não é um irresponsável. Você investiu na sua casa, você tem a sua casa, ele vai te emprestar um crédito que, além dele ter uma garantia maior que é o imóvel, o patrimônio que você mora, ele ainda sabe que você não arrisca ao ponto de colocar em risco a própria casa. Então... Perfeito. Você põe ali uma garantia real, você põe isso, dá taxas mais baratas. Então, nessa leitura, eu falei, caraca, olha que função social que tem, porque a maioria das pessoas, aí você vai falar às vezes com um planejador, aí ele vai falar assim, não comece endividando, vai guardar dinheiro. Aí você senta com uma chefe de família, um chefe de família, tem um filho de 5 anos, fala assim, cara, guarda dinheiro para você comprar seu imóvel à vista. Quando ele conseguir, se conseguir um dia comprar à vista... As prioridades vão ser outras, vão aparecer coisas na... Na verdade, ele vai fazer isso pro neto, porque o filho de 5 já vai ter 20, ele não viveu aqueles momentos que ele queria. Então, antecipar algo como isso, como um lar, é algo fantástico para uma família, né? Então, tem controvérsias, tem outras formas de olhar isso? Tem. Mas... eu aprendi a importância do... Eu falei, e aqui tem, né, o funding do consórcio, é uma ferramenta que vai ajudar muitas pessoas como essa a terem o seu lar. Que se não tivessem, aí eu tô falando desse grande Brasil, que se não tivessem esse boleto, esse dinheiro estaria indo para pizza, para cerveja, para outras coisas, e vai passar 10, 15 anos, essa pessoa não construiu um patrimônio. Sim. Então a gente tem que entender também, que nós mostramos, né, a gente está aqui, é muito fácil falar dos clientes investidores e uma série de questões. Investe todo o seu dinheiro, não tenha seu lar. Fora da bolha, o que está acontecendo no Brasil? Exatamente. Quando a gente vem para o grande Brasil, tem uma função aí, que aí sim olhado, de educar, né? Porque essa pessoa pode ter acesso a um bem, constituir toda uma família, um boleto bom, né? São as boas dívidas que a gente chama. Sim. Então, todo mercado tem a sua função, mas era só para falar do propósito. Eu entendi ali que tinha uma função social mesmo nesse dinheiro. O crédito, e aí eu saio do consórcio, ele tem uma função social gigantesca. Não só no mercado imobiliário, mas para desenvolver também. Muitos empresários só conseguem ser o que são hoje porque tomaram recurso de terceiros. Sim. E aí não é nem do grupo de consórcio, pode ser de banco, pode ser de outros lugares. Então, tomar dívida, tem muita gente que tem o coração fechado, acha que isso é ruim. Não. O dinheiro... o capital de terceiro na mão de pessoas que sabem fazer esse dinheiro trabalhar, ele vai prosperar, seja num business, seja na vida pessoal, a gente usa isso no consórcio. Se esse capital tomado do mercado, seja um empréstimo, um financiamento, um consórcio, esse funding, ele gerar uma renda, uma receita superior ao custo dele, é o princípio da alavancagem, que é o que grandes empresas sempre fizeram. Hoje o tema alavancagem está muito em alta, mas isso sempre aconteceu, desde sempre, entre empresas e pessoas, grandes empresários, grandes investidores. Eu uso um capital de terceiro para financiar algum objetivo ou algum projeto da empresa, só que o resultado desse dinheiro que eu vou aplicar no meu negócio, na minha empresa, no meu investimento, vai gerar um resultado muito maior do que o custo. Eu pago isso tranquilamente. Perfeito. Então, eu prefiro usar esse capital de terceiro do que usar o meu capital próprio que está lá rendendo, que está multiplicando, que me dá liquidez, que me dá tranquilidade, que me faz poder botar a cabeça tranquila no travesseiro de que mesmo que apareça um imprevisto, eu estou tranquilo. Isso faz muito sentido, porque não é de hoje a alavancagem, esse termo, alavancagem patrimonial, alavancagem financeira, que a gente fala muito, mas nada mais é do que dar nome a algo que sempre foi feito por grandes empresários, grandes empresas. Você sabe que isso, você vê como tudo na nossa vida é uma construção, e aí as pessoas jovens, você que hoje está numa empresa, CLT, ou está empreendendo, tudo tem um porquê, e tudo é
é construção de conhecimento, se a gente souber usar, né? Então eu volto lá na minha carreira de bancário. Tô falando de 30 anos. E lá, eu quando virei gerente era na parte comercial, né? Para empresa, gerente de empresas. Isso aí eu já estava no Unibanco. Foi, na verdade, o último banco que eu trabalhei foi o Unibanco. Eu atendi empresas, Augusto, que às vezes o cara vinha pegar grana para comprar maquinários. E essas empresas hoje estão gigantescas. Então ele cresceu usando o dinheiro dos outros. Então, às vezes eu estou num treinamento... E de novo o credor vai liberar com outros olhos porque sabe que ele está investindo, que ele vai gerar renda com aquilo, que ele vai financiar mais, vai tomar mais crédito, vai investir mais, muito melhor do que quem toma crédito para pagar dívida. Perfeito. Aí eu tô com a turma num treinamento e eu pergunto assim, cara, se eu te der um dinheiro agora, a 3% ao mês, é caro ou é barato? Ao mês. Aí a maioria fala, não, eu não quero, é caro. É caro, verdade. Então eu entendo que essa pessoa está numa condição bacana. Porque se eu perguntar para alguém, né, que está pagando, que seja 2% ao mês, tomando dinheiro, pagando 2% ao mês, e numa tomada de crédito de curto prazo, e oferecer para ela dinheiro a 2% ao mês, e ela perceber que do outro lado ela está tomando dinheiro a 4% ao mês, a 5%, e aí eu passo já pela minha factory, opa, peraí, 3%. Ó, se você está tomando dinheiro a 4% e eu te empresto a 3%... Para essa pessoa é barato. Essa é barato. Então, o conceito do dinheiro caro ou barato depende muito... Relativo. É relativo. É do que você vai fazer na outra ponta. Se uma pessoa comprar consórcio e colocar algum bem em garantia ou usar isso para consumo, para gastar com alguma coisa, pode ser que até o consórcio seja ruim para ela, vai perceber que se meteu numa dívida errada. Sim. Né? Então, todo crédito, o ser caro ou ser barato é muito relativo, depende muito do que você vai fazer na outra ponta. Por isso que você e eu também tenho o prazer de levar consórcio como alavancagem, porque a gente sabe que está levando a pessoa a prosperar e a usar aquele dinheiro barato para construir muito mais. Então, sempre as pessoas, ao analisarem esse dinheiro, né, essa tomada de recurso, elas têm que entender o que elas vão fazer do outro lado. Então, é muito legal quando você chega num dono de indústria, por exemplo, que está tomando lá dinheiro a 2% ao mês. Cara, 2% ao mês, num juros simples, seriam 24 ao ano. Sim, mas é 24 composto. ao ano. Mas é composto. Então, se fosse juros simples, e esse capital é de curto prazo, ele vai pagar em 2, 3 anos. Você leva para esse cara uma solução de uma taxa de juros, no mínimo a metade disso, de 24 ele cai para 10 ao ano, para ele pagar em 180 meses, você diminuiu pela metade o custo financeiro ele viu o desse caixa empresário, dele, ele consegue... E jogou a dívida dele no longo prazo. O fluxo de caixa dele, que o financeiro vai ficar sorrindo, sobra. E no momento seguinte ele pode investir em matéria-prima, ele pode alavancar. É o que ele vai fazer com isso que vai determinar, né, o futuro. Mas são diversas estratégias que a gente percebe, né? A gente passou ali pelo que foi o meu propósito de consórcio, que é o consórcio para as pessoas que precisam construir ali um lar, o mínimo, e ter uma função social. Tem o funding do consórcio, que pode ser usado para alavancagem financeira, e você é mestre em fazer isso, em ajudar os seus clientes a construir patrimônio, alavancagem financeira ou patrimonial. E tem o funding, que pode ser usado do consórcio ou outros, para ajudar as pessoas a substituírem dívidas caras. Então, tudo isso é muito interessante, né? A capacidade que tem, aonde chegou o consórcio também, porque ele foi se sofisticando. Sem dúvida. Né? Os instrumentos jurídicos que as próprias administradoras foram criando, regulamentado pelo Banco Central, mas com a permissão de cada uma ter um viés jurídico e também de análise de crédito, de levar toda essa sofisticação, entregar na mão de profissionais como nós, para que a gente vá lá na ponta e fale, cara, olha aqui o que, né, tem para todo mundo, é só saber usar. É só saber usar. É só saber usar. É isso aí. Emerson, fico muito feliz de ouvir da sua experiência, de todo que vocês vêm construindo ao longo do tempo, ajudando tantos profissionais, corretores de seguros, ex-bancários a não
andarem sozinhos, não terem voo solo, a andar em grupo, estarem conectados a um hub. Então, acho que esse serviço que vocês prestam para o mercado é de grande valor, inclusive na capacitação dessas pessoas que às vezes poderiam vender de forma errada por falta de conhecimento e de instrução, vocês conseguem trazer essa capacitação para esses profissionais. Então, melhora na ponta ali para o cliente a percepção de valor de todos esses produtos. E fico muito feliz e honrado aqui de te receber no meu podcast, te receber aqui para mais um episódio. Quero agradecer pela tua história, por tudo que você compartilhou com a gente de tanto conhecimento, porque eu sei que na sua cabeça tem um número vasto de conhecimento e de experiências por tudo que a gente já trocou ao longo do nosso tempo de amizade. E quero te agradecer por esse tempo que você está aqui e saber que se a gente ficar aqui conversando, o papo vai muito mais longe, porque tem muito assunto que a gente nem conseguiu abordar. Mas é isso. Deixa um recado para quem está assistindo a gente e para a gente conseguir encerrar da melhor forma possível, para também seus contatos, como que as pessoas podem acessar esse ecossistema. Antes de dar um recado, só agradecer. Primeiro eu quero agradecer falei da Univalores, falei da Alta Vista, então agradecer a todos os consultores que hoje integram a Univalores, né? Por eles que a gente faz tudo isso. São profissionais maravilhosos. Agradecer a toda a Alta Vista que dá oportunidade para a Univalores, a todos os assessores de investimento lá, que fazem um trabalho fenomenal. Agradecer a sua audiência, agradecer você, e se me permite seu pai, sua mãe, porque é uma família, né? Então essa história que vocês trazem de mais de 80 anos, imagina o valor que isso tem, a contribuição que isso tem para o mercado de seguros, de consórcio, e todo o cenário que vocês se posicionam, né? O posicionamento da sua família no mercado de seguros é reconhecido por todos nós, né? Desde das instituições de classe. Então é muito bom. Eu que sinto honrado de estar aqui na mesa trocando ideia. Você já é um amigo, um irmão, então desejar mais sucesso. Obrigado pela oportunidade. Para nós. E se deixar uma mensagem para a turma, né? Tem um versículo, eu acho que o livro mais lido, né? O que eu mais gosto de todos, apesar de ter falado isso, é a Bíblia. E tem um versículo que eu gosto muito, que é Romanos 12:2, que é: não se amolde, né, aos padrões desse mundo, mas transforme-se pelo valor da sua mente, para que você possa viver a boa, verdadeira e agradável vontade de Deus. Esse versículo faz todo sentido para mim, né? E porque as pessoas confiem em si, né? Dê um passo, sempre dê um passo que as coisas acontecem. Pode ter certeza disso, tá? Então, obrigado pela oportunidade e vamos nessa. É um grande prazer. E para você que esse conteúdo fez sentido, para você que está conseguindo absorver as informações e todo o conhecimento que a gente passa por aqui, se isso tudo faz sentido para você, deixe seu like, compartilha com os amigos, com os familiares, que você acha que esse assunto vai ser pertinente. Deixa seus comentários aqui também sobre o que você achou, se você tem algo a contribuir também, sugestões para os próximos episódios, seja de convidados, seja de temas, do que vocês querem ver mais por aqui. A gente vai colocar também na descrição os contatos do Emerson, da Alta Vista, da Univalores, para quem quiser entrar em contato também com ele diretamente. E muito obrigado pela sua audiência, por esse tempo aqui com a gente. É um grande prazer ter vocês com a gente e até o próximo.